Agora, impactado também fica o brasileiro, né? Quando percebe, descobre, tem dados de pesquisas bem feitas, realizadas no país inteiro, nas regiões metropolitanas, mostrando que aquele problema crônico que o país tem há muito tempo, muito tempo, e que cresce cada vez mais, com alguns hiatos, né? Alguns momentos em que há uma mudança de expectativas, de perspectivas, de tendência até, mas logo depois o cenário anterior volta a se impor, que é o cenário da desigualdade. E a desigualdade de renda aumentou durante a pandemia. A pesquisa se refere a metrópoles, mas não tenham a menor dúvida de que o quadro é muito parecido mesmo nas cidades pequenas, né? É claro que a pesquisa não levou em conta, até para ter um quadro, digamos que possa ser projetado para 2021, 2022, o auxílio emergencial. Mas haverá um levantamento, o próximo levantamento, que trará a situação com o impacto na renda das pessoas do auxílio emergencial. E aí é uma outra história, né? Considerando o auxílio emergencial, vale notar que o quadro muda, mas ele é emergencial. E se ele é excluído, e ele vai acabar no final do ano, né? E já está pela metade, passando de 600 para 300, mas o fato é que em 2021 já não haverá. E considerando apenas o programa permanente que há hoje, o Bolsa Família, nós temos então a confirmação desse aumento da desigualdade econômica e, portanto, social. É claro que isso vai além. A desigualdade educacional, a desigualdade de oportunidades como decorrência, inclusive, da desigualdade econômica, social, educacional, não é? Mas a desigualdade de renda, especificamente, é bom notar que caiu pela pesquisa, considerando faixa de renda. Não é que todo mundo foi atingido, mas todas as faixas foram atingidas. Os mais pobres, os mais ricos e a chamada faixa intermediária, que no Brasil, na verdade, ela é meio forçada, né? Ela inclui muita gente que, se você considera numa moeda estável, mais estável, por exemplo, o dólar, você percebe que muita gente que, na verdade, está na faixa de pobreza é considerada estatisticamente como pertencendo a uma faixa intermediária de renda. Faixa intermediária para um padrão nacional de salários baixíssimos. Mas, na verdade, em termos de poder aquisitivo e considerando, inclusive, capacidade de manutenção de poder aquisitivo, muita gente que hoje é chamada de faixa intermediária, classe média, na verdade, vive em situação de pobreza, né? Visando com o que ganha, tendo como meta, como objetivo real, realizável, factível, pagar as contas, sem se endividar muito, porque não se endividar virou uma raridade. Não se endividar com bancos, por exemplo, para poder pagar contas. Contas que são inadiáveis, né? De água, eletricidade, aquilo que não, transporte, comida, óbvio, remédios, quando também inevitáveis, porque muita gente chega a não tomar o remédio que precisava tomar porque simplesmente não tem dinheiro, né? Os dados integram o primeiro boletim Desigualdade nas Metrópoles, que compara dados do segundo trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019, portanto, claro, óbvio, antes da pandemia. O fechamento das atividades econômicas, em razão do isolamento proposto, em alguns casos imposto, ocorreu especificamente no período estudado. Então é claro, é lógico que é uma situação
atípica, excepcional, não permanente. Né? O país não ficará permanentemente mergulhado na situação de pandemia com idas e vindas, abre, fecha, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, como um semáforo. Né? Então, em São Paulo, por exemplo, é verde, né? Mas é um verde assim, apagado, né? Um verde que é visto com desconfiança. Será que já era hora do verde mesmo? E mais, muitas atividades econômicas reabertas, que voltaram ao funcionamento, não voltaram à normalidade. As portas estão abertas, os produtos são oferecidos, mas o cliente não vem. Ou vem num número muito menor. Não é? Muitas vezes as pessoas tomam um exemplo assim, ínfimo, como sendo o cenário nacional. Então, olha, aquele bar em Ipanema, lotado até a tampa. Não é? Não, isso não é o cenário nacional. É preciso ver o comércio de rua, o comércio onde o custo de mantê-lo é muito alto, como nos shoppings, as fábricas, os fornecedores, a atividade econômica. E não apenas ali um bar, um restaurante, onde vai gente com renda para frequentar aquele lugar como se nada tivesse acontecido. Não é? Também essa faixa de renda mais alta perdeu. No geral, né? Claro que isso não significa que todos perderam. Pelo contrário, teve gente que ficou mais rica durante a pandemia. E isso aconteceu no mundo. Inclusive nos Estados Unidos, recentemente saiu uma reportagem mostrando que os donos dessas empresas de alta tecnologia, conhecidíssimas, né? Google, Facebook, Amazon, ficaram ainda mais ricos, ganharam ainda mais dinheiro. Suas fortunas contadas em bilhões de dólares. O dinheiro dos caras parece um produto interno bruto, né, de alguns países. E é superior ao PIB de vários países. De vários mesmo, né, Zainan? De vários. Fortunas em bilhões, não é, Ronald? Bilhões de dólares. Outro dia saiu o número do número do Facebook, que era superior a alguns países da América do Sul. Ah, facilmente. E mais, você pega, por exemplo, um negócio como a Amazon. Até em razão da pandemia, os negócios foram incrementados. Não é? E muita gente que simplesmente descartava o comércio virtual porque não confia, porque acha que é inseguro, porque não gosta da ideia de ficar esperando, será que chega, será que não chega, ficou sem alternativa. E aí usou, recebeu, percebeu que funciona e foi se acostumando. Houve um crescimento tremendo e mais. Há também um levantamento, né, Ronald? Sim. Mostrando que mesmo com a volta da atividade convencional, com os negócios convencionais, com sair à rua para comprar, e a perspectiva é que mesmo depois que estiver realmente normalizado, e que as pessoas possam sair tranquilamente às ruas, etc., o comércio virtual ganhou adeptos que ele não vai perder, não é? Ele não vai perder. Ele continua, pelo contrário, ele sai muito mais forte, muito mais amplo, muito maior da pandemia. E bancos, não é? Joelmir Betting, Ronald Gabriele, ouvintes da Bandeirantes. Joelmir Betting dizia o seguinte: o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, banqueiros, né, os proprietários dos bancos, ainda mais no Brasil, onde há uma concentração, e é bom lembrar que nos últimos anos a legislação praticamente obrigou as pessoas a terem contas nos bancos. Eu sou do tempo em que era uma alternativa ter conta no banco. Você podia passar a vida sem ter um centavo no banco, sem ter negócio com o banco, sem entrar no banco. Não é? Acabou. Hoje é inviável. Muita gente já recebe o salário ali na conta bancária. Então a relação com o banco é inevitável.
e com suas tarifas, suas taxas, né? Na época da inflação elevadíssima, estratosférica, os tempos do Sarney, os tempos do Collor, antes do Plano Real, os bancos ganhavam muito dinheiro com a inflação, muito, 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 muito. Não é? A inflação era, na verdade, um propulsor de ganhos gigantescos. Os ganhos eram estratosféricos como a inflação. Encerrada a inflação, ou controlada, né, debelada, naquela dolarização da economia, esse é um fenômeno interessante, não, que aconteceu no real. A rigor houve uma dolarização de preços, etc. Os preços subiram e se estabilizaram, mas subiram antes de se estabilizarem. E os bancos então começaram a pressionar o governo e o Banco Central para que houvesse uma possibilidade maior de faturarem com taxas, né, tarifas. E a rigor com pouquíssimo controle, né, do que cobram nessas taxas e tarifas, etc. E o fato é que alguns setores não sofreram, mas são setores. E é claro que alguns ricos ficaram muito mais ricos, alguns bilionários ficaram ainda mais cheios do dinheiro. Mas, considerando a média, em todas as faixas houve alguma perda, mesmo entre as faixas mais altas de renda. É uma pesquisa sobre o que acontece nas metrópoles, mas, repito, o quadro vai se repetir em cidades médias e pequenas. Obviamente, tudo proporcional. O boletim considera a renda individual por média domiciliar e não inclui no cálculo as rendas vindas do auxílio emergencial e outras fontes, como Bolsa Família. Porém, vale ressaltar, no ano que vem o auxílio emergencial já não existirá. Talvez tenhamos um programa mais turbinado, embora continue aquela conversa sobre onde buscar recursos, onde encontrá-los. O cenário mostra, inclusive, a necessidade de um programa assistencial permanente, forte, que realmente ampare, que sirva como um colchão social, de proteção social, né? Mas não sabemos de onde virão os recursos. Como disse o próprio Paulo Guedes, que se não achar fonte de recurso, se for inviável, que seja mantido o Bolsa Família, que pelo menos consegue segurar as pontas aí para 14 milhões de famílias, né? O estudo, vale notar isso também, ele é feito por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. As pessoas que quiserem se aprofundar no assunto aí podem entrar em Observatório das Metrópoles, Observatório da Dívida Social na América Latina, e vão encontrar, ou no site da Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio Grande do Sul, vão encontrar os dados dessa pesquisa. E por que não estão considerando os programas, tanto o emergencial quanto o permanente, no caso o Bolsa Família? Porque eles estão analisando o efeito da renda do trabalho. Isso deixa esse estudo ainda mais importante. Muito mais importante. E o Marcelo Gomes Ribeiro, pesquisador do Observatório das Metrópoles e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele não é da PUC Rio Grande do Sul, é do Rio de Janeiro, ele explica que quando uma única pessoa perde um emprego, é preciso considerar que toda a família é afetada, pois há redução da renda per capita de todo o domicílio. E mais, todos nós, os ouvintes da Bandeirantes, sabem disso. Quantos casos há em que só há uma pessoa trabalhando na casa? Às vezes só a mulher está trabalhando, o marido perdeu o emprego. Às vezes só o marido está trabalhando, a mulher perdeu o emprego. Ou o trabalho dela, por N razões, é dentro de casa. Ou então, mulheres que criam os filhos sozinhas. Há casos também de pais que criam os filhos sozinhos, né? Então é a única fonte de renda. E há também aqueles que têm pais idosos que também dependem do trabalho daquela pessoa. Ou seja, eles sustentam não só
a si, mas também aos pais, ou aos filhos, ou à esposa, ou ao esposo. Muita gente é afetada quando alguém perde a sua fonte de renda. Perde o emprego, por exemplo. E não é apenas, são 3 trabalhando, um perdeu o emprego, então a renda per capita caiu, lógico. Mas há muitos casos em que aquela pessoa é a única empregada. Ou é a única que tem uma fonte de renda. A única. E 3, 4, 5, às vezes 6 pessoas dependem dela. Não é? Por isso que quando a gente fala em número de desempregados, e aí indo além dos conceitos do IBGE, já considerando os desalentados, né, desempregados há mais tempo, os subutilizados, aqueles que estão à margem de qualquer contabilidade e que saem às ruas sem saber o que vão trazer para casa, se vão conseguir trazer dinheiro para comprar comida ou não. É preciso multiplicar esses milhões, porque cada um deles, ou pelo menos grande parte, sustenta mais 2, mais 3, mais 1, mais 5. Então, muito mais gente é impactada pela perda de renda. Então, mesmo quem manteve o emprego pode ter perdido renda. Esse é outro ponto. Porque os pesquisadores captaram os efeitos do programa que permitiu cortes de jornadas e salários. É verdade que isso segurou empregos. Sim, isso segurou empregos. Em muitas empresas não houvesse esse programa e muita gente seria demitida. E muita gente não foi por causa dessa possibilidade. Mas há também empresas que, enquanto houver a permissão legal, precisando ou não, vão fazer isso. E há casos em que o sujeito continua fazendo o mesmíssimo trabalho, só que em menos tempo. Porque é mais ou menos como uma empreita. Ele tem de fazer a totalidade daquele trabalho, senão o trabalho dele não rendeu nada. É tudo ou nada no dia a dia. Então ele acaba produzindo a mesma coisa em menos tempo e ganhando menos. Então foi importante para a manutenção de empregos, mas como, aliás, é duro, viu? É uma prática nacional, né? Aproveitar a situação. E isso tirou renda de muita gente, né? De muita gente. Então, mesmo alguns que não perderam o emprego, perderam renda. Agora, o boletim tem como base os dados sobre renda da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, referentes aos segundos trimestres de 2019. Como esse segundo trimestre foi o pior período na economia brasileira. Então não é que esse quadro é exatamente igual hoje. Já entramos aí no último trimestre. Ele não é exatamente igual. Já mudou. Já houve incremento de algumas atividades econômicas, né? Inclusive, já houve abertura de vagas. Gente recuperou emprego, gente que estava desempregada conseguiu emprego. Mas é preciso lembrar que os números mostram que, na média, das 22 regiões metropolitanas, os 40% mais pobres perderam 32,1% da renda. Os 50% intermediários perderam 5,6%. E os 10% mais ricos perderam 3,2%. É uma diferença considerável, não é? 10 vezes mais. Os mais pobres, 32,1%. Os mais ricos, 3,2%. Então, mesmo na perda geral de renda, a desigualdade aumenta, não é? E é bom lembrar, né, Ronald, que quando a gente fala 10% mais ricos e tal, repito, há distorções na contabilidade, na estatística feita no Brasil. Então muita gente que, na verdade, está numa situação de pobreza é contada como pertencendo à faixa intermediária, é contada como pertencendo à classe média. E muita gente que é da classe média é contada, é contabilizada como sendo da faixa mais rica. Mas quando você pega, isso não está aqui na pesquisa, é apenas
um parênteses que abrimos e já fecharemos. Mas quando você pega o 1% realmente mais rico, aí a diferença é um abismo, um Grand Canyon, né? É um negócio gigantesco. É mais do que isso. Em alguns casos, se você pega a parte lá de baixo e esse 1% é um Atlântico que se abre entre eles. É um Atlântico de distância. Então, mesmo havendo perdas gerais, mesmo na perda a desigualdade aumenta, porque a perda é muito maior para quem está entre os 40% mais pobres. Então, apesar da renda do topo da pirâmide ter caído, e repito, aqui é para 10%, mas pega aquele 1% que tem uma propriedade muito maior dos bens produzidos e você vai ver o tamanho da diferença. Interessante que algumas regiões a paulada foi maior, mas há também aquelas em que os ricos ficaram mais ricos. Manaus, Belém, Rio de Janeiro, Florianópolis. E os mais pobres perderam renda em todas as regiões analisadas. Mas em Manaus, Belém, Rio de Janeiro e Florianópolis, os mais ricos não perderam. Aliás, em Florianópolis ficaram ainda mais ricos. Um aumento de renda de 24,2%. Ótimo! Que consumam, que viabilizem negócios, né? Que o consumo deles produza abertura de vagas, ótimo, nenhum problema. O problema não está aqui, em que eles tenham tido aumento de renda. O problema está em que aqueles que já eram pobres e aqueles que já estavam lançados na miséria tiveram seu quadro agravado. 2021 terá de trazer respostas para esses gigantescos problemas. E isso só vem com trabalho, renda, emprego, negócios funcionando. Não é? Só a economia voltando aos trilhos, gerando empregos, abrindo vagas, aumentando o nível de salário, pode começar a mudar esse quadro. Será uma coisa muito lenta e penosa, Ronald.